conhecendo as lâmpadas automotivas. Hoje aqui no canal Up Motors eu quero conversar em detalhes aí sobre esse componente que às vezes é meio esquecido ou deixado de lado aí no sistema elétrico do carro, mas é extremamente importante e um dos primeiros componentes elétricos que teve nos carros aí, que é a lâmpada automotiva. E eu separei aqui alguns tópicos para a gente entender exatamente como funciona a lâmpada automotiva e as suas particularidades. Começando então por para que serve uma lâmpada automotiva? Quanto consome de energia uma lâmpada automotiva? Como trocar uma lâmpada? Quanto dura uma lâmpada? Para que serve um relé na iluminação? Devo aumentar a potência das minhas lâmpadas? O que diz a legislação? A marca da lâmpada influencia? Bom, eu sou o Fábio Luiz Fiorese, professor do curso de autoelétrica aqui da Up Motors e apaixonado por carro desde criança. Se você curte esse assunto tanto quanto eu, pode ficar à vontade para me acompanhar, onde toda semana eu vou estar postando conteúdos por aqui mesmo sobre elétrica automotiva, dicas e instalações, serviços em geral. E eu gosto muito de iluminação em geral, e nos carros principalmente, né? Porque é a minha área aí. E o serviço de troca de lâmpada ou upgrade de iluminação é um dos serviços mais realizados pelo eletricista. Então é interessante que você conheça bem como funcionam as lâmpadas do carro, também conhecer as lâmpadas novas que tem no mercado, para poder oferecer para o seu cliente aí e ele ter uma experiência melhor com iluminação e você também poder estar ganhando um dinheiro a mais aí oferecendo um serviço que você conhece para o cliente, né? Eu lembro de um cliente que ele veio na minha loja logo que eu abri a loja, faz muito tempo. E ele era um cliente de um pouco mais de idade, assim, eu acho que ele tinha 50, 60 anos. E os meus clientes normalmente eram mais jovens, porque eu trabalhava mais com acessório no início. Então, veio esse cliente na minha loja, o que aconteceu? Ele tinha um Vectra desse modelo antigo e a luz do freio, ela tem o pino desencontrado, é uma lâmpada um pouco diferente assim, e ele passou em vários lugares e o pessoal trocava a lâmpada, mas dava muito defeito, porque ao invés de colocar a lâmpada correta, as outras lojas no caso, só quebravam o pino de encaixe para poder a lâmpada entrar no soquete aí, e aí não funcionava direito. Porém eu tinha essa lâmpada correta na minha oficina e eu troquei para ele e funcionou perfeitamente. A partir daquele dia eu ganhei o cliente e ele nunca mais trocou uma lâmpada em outra oficina, a não ser na minha, comigo inclusive. Ele pedia para mim ir atender ele. Então, quer dizer que o serviço de troca de lâmpadas, ele atende todas as idades. Desde o cara mais velho até o cara mais novo. Mulher, meninas, o cara que gosta de carro rebaixado, o cara que gosta de carro antigo. Todas as tribos precisam trocar lâmpada. Então é interessante que você conheça bem como elas funcionam e talvez ter algumas lâmpadas em casa para um momento que alguém aparece querendo trocar, você já tem as lâmpadas aí para atender o cliente e poder ganhar uma graninha com isso também. Então essa é uma história interessante que fica aí também para você ver como é importante a troca de lâmpadas e conhecer o sistema de iluminação. Bom, vamos começar então conversando sobre para que serve uma lâmpada automotiva. Uma vez eu fui numa palestra da Osram, que é uma marca fabricante de lâmpadas muito conceituada aqui no Brasil. Então o conceito que eles têm é o seguinte: a lâmpada serve tanto para ver quanto para ser visto. Então é muito importante sempre ter em mente que uma lâmpada ela é importante para a gente enxergar os outros carros, como os outros carros enxergarem a gente. Porque esse é o papel fundamental da lâmpada. Onde tem lâmpadas no carro? No farol, no pisca, luz do freio, luz de sinaleira, iluminação interna, né, a luz de cortesia, iluminação do painel. Todos esses pontos aí possuem uma lâmpada em cada ponto. Então, daí a importância de conhecer bem cada modelo de lâmpada, bem como as suas potências e o local certo onde é que ela está instalada, né? Porque a lâmpada ilumina os olhos de quem vê o carro. Então um carro com toda a iluminação funcionando e funcionando bem de preferência, já dá um outro aspecto para o carro, dando a impressão de que o carro é
mais bem cuidado e o dono do carro é mais cuidadoso aí por ter todo o sistema de iluminação funcionando. Quanto consome de energia uma lâmpada, tá? Cada lâmpada tem uma potência específica, significa que ela tem uma capacidade de luminosidade, umas mais e umas menos. A lâmpada de farol é muito mais potente, a lâmpada da sinaleira é mais fraquinha, a lâmpada do freio é um pouco mais forte do que a lâmpada de sinaleira, a lâmpada da placa é intermediária, a lâmpada do painel é bem fraquinha. Então, por exemplo, para produzir luz para a gente poder enxergar, precisa de uma potência bem alta. Então a lâmpada em conjunto com o farol, tá? O farol ele coleta a energia de luminosidade que a lâmpada produz e projeta para frente, para a gente poder enxergar um facho de luz perfeito. Então essa é a lâmpada de farol. A lâmpada de freio, ela tem que ter uma potência razoável para o cara que está atrás poder visualizar que o carro da frente está freando na cerração ou na neblina, né? Conforme o local que você está do país aí chama de uma forma diferente. Na cerração, na neblina, na chuva, de longe, tá? Então, a lâmpada do freio, ela tem que ter uma potência boa para poder visualizar de longe. A lâmpada do pisca, a mesma coisa, a seta, né? Ela fica acende e apaga para um lado, para o outro. Tem que ter uma potência boa também para poder ser visualizado de longe e de situações adversas, bem como a luz do ré. A luz da placa, ela é um pouquinho mais fraca e a luz da sinaleira, ela é mais fraca. Sinaleira ou meia luz ou luz de posição, tem vários nomes que se chama para essa lâmpada da sinaleira, que é aquela, por padrão, ela é obrigatória a ser vermelha. Então, nem sempre a lâmpada é vermelha, mas a lanterna é vermelha e a lâmpada lá dentro pode ser incolor, mas a luz que vai produzir é vermelha. Por que que a potência dela é mais baixa? O fato dela ficar muito mais tempo acesa do que a luz do freio, a luz do ré e a luz do pisca, faz com que ela acabe esquentando todo o compartimento onde ela está instalada. Por isso que ela é mais fraca e ela consegue produzir uma luminosidade razoável, né, para o carro poder ser visto de longe, mas não dá nenhum sinal de alerta, como o carro está freando, ou o carro está fazendo um contorno, ou o carro está andando para trás. Por isso que a lâmpada da sinaleira ela é mais fraca, tá? Para não danificar a lanterna e também para poder ser visto de longe, mas não como um sinal de alerta. E por que que tem lâmpada de sinaleira na frente, se já tem o farol forte aí? A lâmpada de sinaleira na frente, ela é obrigatória por lei desde os anos 50. Por quê? Porque quando queima uma lâmpada de farol, o cara que está vindo contra não sabe se você é um carro ou uma moto. Agora, se queimou uma lâmpada de farol e tem a fraquinha da sinaleira ali, ele vai ver que tem uma lâmpada forte e uma lâmpada fraquinha do lado. Então quer dizer, bom, isso aqui é um carro. Imagina você trafegando na autoestrada e lá no fundo vê só uma lâmpada vindo. Legal, tem um carro para fazer ultrapassagem, talvez você pense, vou ultrapassar, é uma moto. E quando chega perto é um caminhão, né, com uma lâmpada queimada. Então ele está usando a pista dele e talvez um pouco da sua e você se pega numa situação de saia justa aí. Então é para isso que existe a lâmpada da sinaleira fraquinha. E não se pode colocar uma lâmpada mais forte na sinaleira para ficar mais forte, para ficar mais bonito, para visualizar mais, porque o compartimento da sinaleira só suporta a potência fraca mesmo da lâmpada de sinaleira. Se você coloca uma mais forte, que é a lâmpada de pisca ou de freio, ela tem 4 vezes mais potência do que a lâmpada de sinaleira. A de sinaleira tem 5 watts, a de freio tem 21. Se você colocar a lâmpada de freio no lugar da sinaleira, o que vai acontecer é que vai derreter o compartimento plástico onde a lâmpada fica instalada. E depois só trocando a lanterna mesmo para conseguir solucionar esse problema. Então, não inventa moda. Cada lâmpada tem o seu lugar, você coloca a lâmpada original na posição original. Aí não vai dar problema. Como trocar uma lâmpada? Inicialmente, você tem que ter em mãos já a lâmpada certa que vai ser colocada no lugar dessa que você está retirando. Como é que pode fazer isso? Se for uma lâmpada de farol, olhando por fora do farol, já dá para visualizar a cara dela aí e perceber qual é o modelo de lâmpada que vai nesse farol. Agora, se você não consegue visualizar a lâmpada,
ou visualizando ela não consegue identificar qual é o modelo correto, então você pode retirar ela, ir até a loja de autopeças e com a lâmpada velha, pega a nova e compara se os plugs de encaixe são igual ou se o soquete de encaixe é igual. Perfeito. Pode colocar ela na posição, confere a potência também para ver se ela é a mesma potência uma e outra. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as potências das lâmpadas e também sobre a legislação que rege as potências. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, você vai retirar a lâmpada velha, colocar a lâmpada nova, tá? Verificar se ela não está frouxa, verificar se ela está firme, porque o mau contato é um dos principais fatores que faz a lâmpada queimar precocemente, faz ela queimar antes. Então, se for uma lâmpada de farol, não pode pegar no vidro. Por quê? Porque não é vidro aquilo ali que tem na frente dela, é quartzo. O quartzo é um material parecido com o vidro, porém ele suporta mais de 300 graus de temperatura e o vidro suporta até 100 graus. Um pouco mais de 100 graus ele já começa a dilatar e deformar. Então, essa lâmpada de farol não é de vidro, é de quartzo e você não pode pegar no vidro. As lâmpadas normais de sinaleira, pisca, freio, ré, placa, essas aí sim dá para pegar no vidro porque elas esquentam bem menos e aí o vidro não danifica. Por que não pode pegar a lâmpada de farol pelo quartzo, pelo vidro? Porque a nossa mão, a nossa pele tem uma oleosidade natural, é uma gordura. E quando você encosta ali no vidro da lâmpada, essa gordura fica armazenada em cima da superfície desse vidro e quando ela entra em contato com os mais de 300 graus que a lâmpada produz de calor, essa gordura, essa oleosidade cria uma reação química em cima do vidro e o vidro dilata e quebra, estoura, queima a lâmpada. Então, para trocar uma lâmpada de farol ou de farol de milha, não se pode pegar no vidro, pegar pela base da lâmpada por trás. Inclusive, o soquete ali, a posição no farol, já favorece isso aí. Você vai tirar a lâmpada por trás, né? Tira a lâmpada por trás, coloca a nova por trás também. Então, isso aí favorece, no caso, a questão de conseguir pegar ela pela parte de trás e não pela parte da frente no vidro. Já uma lâmpada de freio, na maioria das vezes, você tem que pegar no vidro, girar e tirar a lâmpada. E depois coloca e gira de novo. Algumas são de encaixe, né? Tipo T10. Então é só encaixar, empurra, puxa para fora, mas não tem como fazer isso sem pegar no vidro. Já é o fato da lâmpada ter menos potência e pode pegar no vidro tranquilamente. Então, trata a lâmpada com carinho que ela vai durar muito mais. O que faz um relé na iluminação do carro? O que acontece é o seguinte, os carros mais antigos, né, têm a fiação mais antiga, consequentemente. Então essa fiação aí trabalhou quantos anos já trafegando energia lá da onde ela aciona, né, que é na chave seta, até a lâmpada do farol, passando pelo fusível ainda. O carro mais antigo pegou mais umidade, ele já teve provavelmente alguma sobrecarga de energia. Então essa fiação aí ela vai ficando oxidada, os conectores vão perdendo a força, vão perdendo a fricção, vão perdendo a condutividade. Isso tudo faz com que chegue menos energia na lâmpada do que deveria. Por exemplo, eu já mexi num Gol uma vez, onde na bateria ele tinha 12 volts, porém na lâmpada ele tinha 9 volts. Quer dizer que a lâmpada estava com 1/4 da tensão, 3/4 da tensão que ela deveria ter para funcionar perfeitamente. Nesse caso, eu instalei um relé, então o relé coleta a energia da bateria, 12 volts, e coleta a energia do sinal da chave. 9 volts já aciona o relé. Então aciona o relé aciona a lâmpada, perfeito. A lâmpada ficou com os 12 volts iluminando incrivelmente bem, tá? Então, o que acontece aí? Embora o carro seja antigo, embora ele já tenha as marcas do tempo, né? Mas a fiação do carro merece uma ajuda aí para conseguir enviar a energia que a lâmpada precisa para iluminar bem como o cliente quer, tá? Legal, vamos para o próximo assunto que eu tenho anotado aqui então. Devo aumentar a potência da lâmpada? A resposta de cara, assim, seca é não. Não se deve aumentar a potência da lâmpada. Porque o farol
é projetado para uma potência. A instalação elétrica é projetada para uma potência. O soquete de energia da lâmpada é projetado para uma potência. Aí o cara vai lá e tira a lâmpada original de 55 watts e coloca uma de 100 watts. O que vai acontecer? Vai consumir o dobro da energia na instalação e vai aquecer o dobro o farol. Lógico que tudo isso vai durar muito menos do que deveria durar com a instalação original. Embora seja colocado relé auxiliar, existem relés de aumento de farol, mas que não deve ser utilizado para colocar com lâmpadas de 100 watts, porque elas danificam o farol, tá? Então, não use lâmpada mais potente. Primeiro, antes de trocar a lâmpada e colocar uma mais forte, olha quanto está a tensão na lâmpada, olha como é que está o estado do farol, olha se essa lâmpada não está muito velha, talvez já queimando. Eu lembro de um cliente uma vez que tinha um Opala, coisa mais linda, cara. Bonito o Opala do cara, esses 84, 86, esses que tem um farol quadrado. E aí ele não estava iluminando bem. O que ele fez? Colocou uma lâmpada de 100 watts. Alguns dias depois de botar a lâmpada, ele foi lá na minha oficina dizer: bah, olha só, meu carro não está iluminando bem. Coloquei as lâmpadas mais potentes, mesmo assim não ilumina. O que será que tem? Fui olhar o farol todo escuro por dentro. Queimou todo o cromo dentro do farol por causa da lâmpada que ele colocou. Farolzinho original, CBE, cara. Na época custava R$1.000 cada farol, hoje custa muito mais. Então tem que cuidar com as lâmpadas de 100 watts. Não adianta colocar um alto-falante de 2.000 watts direto no rádio. Tem que melhorar a estrutura por trás disso tudo. O que diz a legislação a respeito da iluminação, tá? Primeiro, a lâmpada de sinaleira tem 5 watts, a lâmpada de freio, pisca e ré tem 21 watts, as outras lâmpadas pequenas não tem muita regulamentação aí. As lâmpadas de farol de um veículo 12 volts tem que ter no máximo 60 watts de potência. Um veículo 24 volts, que é um caminhão, um ônibus, uma carreta, pode ter até 75 watts de potência. Então as lâmpadas de farol do carro, ela pode ser o modelo H1, H7, H3, HB27. Essas lâmpadas aí, elas têm apenas uma fase e ela é 60 watts. Então os carros que têm farol separado, um lado baixa e um lado alta, tem duas lâmpadas com 60 watts cada lâmpada. Tem carros que têm apenas uma lâmpada no farol. Essa lâmpada é H4 ou HB4. É uma lâmpada que a mesma lâmpada tem as duas fases, alta e baixa. A baixa tem 55 watts e a alta tem 60. A baixa ilumina um pouco mais para trás e a alta um pouco mais para frente, aí no borne da lâmpada, tá? Então, essa legislação aí, ela conta para a potência de lâmpadas originais, que são as incandescentes, né? Essa que é com o bulbo de vidro ou de quartzo, com a molinha dentro aí que acende, ilumina e produz um monte de calor também. Agora, existe o sistema de iluminação mais novo, mais moderno, que é o sistema de LED e de xenon. O sistema de xenon, ele produz bem mais luminosidade e consome menos energia, aquece menos o farol, força menos a fiação. Porém, um farol de um carro normal que utiliza uma lâmpada incandescente não é preparado para utilizar uma lâmpada de xenon. Então a luz, embora seja potente, ela não fica focada lá na estrada mesmo onde ela deveria estar. Ela faz vários fachos de luz espalhados e isso atrapalha o condutor que está vindo contra. Por isso que logo que apareceu o xenon aqui no Brasil foi liberado para poder legalizar. Então o cara colocava o xenon no carro e ia lá, fazia uma vistoria de Inmetro, aí tinha o laudo do Inmetro, vinha no documento, veículo equipado com iluminação xenon. Aí começou a dar muito problema, muita reclamação dessa coisa da luz na cara de quem vem contra, e aí então foi proibido. Hoje não pode mais legalizar o sistema de xenon num carro original que não vem com xenon de fábrica, tá? Mesma coisa, ou quase mesma coisa, vale para o LED. O farol de LED é aquela lâmpada que se chama Super LED, porque ela tem uma pastilha, mais ou menos do tamanho de um chiclete desses Plets de antigamente, e ela tem vários LEDs dentro dessa pastilha.
15, 20 ou 30 LEDs dentro de uma mesma pastilha. Então, todos eles produzem uma luz fenomenal, concentrada ali, e ela gera uma luminosidade muito próxima ao foco da lâmpada normal. Que então é possível adaptar uma lâmpada de LED num farol convencional que utilizava uma lâmpada comum, e a luz fica espetacularmente forte, tá? Além de ficar muito mais bonito o farol. Mas é proibido, né? Não pode legalizar um carro que veio com lâmpada normal incandescente, não dá para legalizar a lâmpada de LED, exatamente como a de xenon. Então, tem muitas coisas que fica bacana no carro, mas que a gente não pode passar por cima da lei e alterar as características originais do carro. Quanto dura uma lâmpada? Essa é uma pergunta que bastante gente me faz, mas ela não tem uma resposta fixa, porque varia de várias variantes, né? Que nem dizia um amigo meu uma vez, varia de várias variantes para saber quanto dura uma lâmpada. Por quê? Inicialmente, tem o fato de quanto você usa ela vai influenciar diretamente em quanto tempo ela vai durar. É lógico que no carro do taxista ela vai durar um tempo. E no carro do nono, que só vai para o mercado e para a missa, vai durar muito mais tempo. Nono aqui na minha região é avô, tá? Aqui é colonizado por italianos, então a gente chama os avós de nono, tá? Então, no carro do nono que só vai para a missa e para o mercado, ele sai 2 vezes por semana, é lógico que a lâmpada vai durar muito mais do que para o taxista que está de manhã até a noite trabalhando direto todos os dias, às vezes até no domingo ele trabalha. Lógico que a lâmpada vai durar mais no carro do nono, tá? O contrário vale para a bateria, por exemplo. A bateria quanto mais anda, mais dura. Então no carro do taxista dura mais a bateria do que no carro do nono. Beleza, mas isso é outra história, né? A gente falou sobre bateria semana passada. O que acontece aqui? A lâmpada, se ela é utilizada, por exemplo, tem alguns cuidados, né? Quando ela foi instalada, se não foi pego com a mão no vidro, se o carro anda pouco em estrada de chão, a lâmpada dura mais. Se não vira arranque com a lâmpada ligada, também ela dura mais, porque aquela coisa de dar a partida e o carro está com uma potência, uma tensão, né? Mandando para a lâmpada de 12 volts, quando o motor está desligado. Dá a partida, a tensão cai mais ou menos para 10 volts. Aí liga o motor, a tensão sobe para 14. Então fica apaga, acende na lâmpada. Isso é prejudicial para o filamento interno dela, que é feito de tungstênio, e ele sofre demais com essas oscilações de energia. Então, numa média, para um carro de família, bota que uma lâmpada de farol deve durar pelo menos 6 meses. As outras lâmpadas têm menos potência, esquentam menos, duram mais, né? Lógico. Mas uma lâmpada de farol deve durar 6 meses. Influencia um pouquinho na qualidade da lâmpada também, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas 6 meses é um tempo aceitável para a durabilidade da lâmpada. Não é que está queimando muito cedo ou está durando demais, tá? 6 meses está bacana. E uma coisa incrível que acontece aqui é que a lâmpada do farol é que nem a lâmpada de casa. Ela só queima quando acende. É incrível, né? É que nem o gás quando a gente está fazendo comida. Só acaba o gás quando está fazendo o almoço. Então, por isso é interessante fazer uma manutenção preventiva nas lâmpadas, aí dar uma olhada, ver se elas estão escuras ou se o filamento dentro já está meio torto. Troca e aí certamente você não vai ter a surpresa aí de queimar a lâmpada na estrada quando você está viajando com a família de noite e acaba ficando na mão aí só com um farol, andando caolho, tendo aí riscos inclusive de não enxergar buraco, não visualizar bem, você cansa muito mais se a luminosidade não está boa. Bom, e a marca? Será que influencia na luminosidade, na qualidade, no encaixe, na durabilidade? A resposta é sim, a marca influencia. Existem lâmpadas de inúmeras marcas agora no mercado, porque, como a gente sabe aí, as importações estão cada vez mais em alta, então vem lâmpadas de todos os lugares do mundo, da China, da Europa, dos Estados Unidos. E aí o que acontece é que nem sempre os fabricantes estão preocupados com a qualidade. Tem fabricantes que se preocupam com a qualidade
e tem fabricantes que se preocupam com o valor. Então, um bom termômetro para você medir aí se a lâmpada é boa ou não é o valor, tá? Aí o que acontece? Pode ser que você vai comprar uma lâmpada lá no Zé da esquina e ele está vendendo a lâmpada de marca inferior por um valor alto. Aí você compra achando que é boa, né? Já aconteceu comigo. Uma vez eu estava de carro na praia, fui passear com a minha família, e aí queimou uma lâmpada do farol, parei numa autoelétrica, uma marca que eu nunca vi na minha vida, estava tudo escrito em chinês. E a lâmpada estava, inclusive, mais cara do que as lâmpadas boas que eu compro aqui. Legal, comprei, botei no carro, cheguei em casa, né, com o farol funcionando. Quando eu coloquei o carro na parede, já vi que uma estava mais fraca. Era essa que eu tinha trocado. Na semana seguinte, ela queimou. Então, quer dizer, influencia sim a marca na durabilidade e na qualidade. As lâmpadas que são comercializadas em larga escala aqui no Brasil e que eu uso muito na oficina, que eu tenho certeza que funcionam bem, é a lâmpada da Philips e da Osram. Tem também da GE, só que não se encontra muito para comprar nos fornecedores, tá? GE, inclusive, é a marca do Thomas Edison, que inventou a lâmpada, né? Ele conseguiu descobrir como fazer uma lâmpada ficar incandescente por bastante tempo, depois veio um magnata, investiu grana e eles montaram a GE, que está aí até hoje, né? Beleza, mas isso é só uma história. Então, quer dizer, você utiliza as lâmpadas de marca boa, vai durar mais. Então, se você tem no carro lâmpadas da Osram ou da Philips, vão durar 6 meses. E se você colocar uma de marca diabo, vai durar 2 meses, 3 meses, um mês, ou com sorte dura 6 meses também. Mas para um cliente, você não pode colocar uma lâmpada de marca muito ruim, porque se o cliente troca a lâmpada com você, dali um mês tem que trocar de novo. Dali um mês tem que trocar de novo, ele vai trocar de autoelétrica, né? Ou vai trocar de profissional, se você não tem uma elétrica, atua em casa, né? Vai trocar de eletricista porque ele acha que o seu serviço é ruim e não a lâmpada que é ruim. Então, para trocar uma lâmpada, você vai poder cobrar aí R$20 de mão de obra para trocar uma lâmpada de farol e R$10 para trocar uma das outras. E isso não influencia tanto no valor da lâmpada. Se você compra uma lâmpada boa por 25, como uma marca diabo, ou marca comum, né? A gente costuma falar marca diabo aqui para as marcas mais comuns, por 15. Então, de 25 para 15 vai aumentar R$10 para o cliente. E se você não falar para ele que tem uma mais barata e uma mais cara, você só coloca a boa, cobra o valor da boa e ele vai ter a certeza de que essa lâmpada vai durar mais tempo. Então fica intrínseco para o cliente, fica como, bom, o guri me colocou uma lâmpada que durou bastante tempo, então ele deve ter um serviço bom. Quando precisar fazer outro serviço, ele vai lá fazer com você, confiando de que vai durar mais tempo o outro serviço que você vai fazer também. E se qualquer marca fosse boa para iluminação, a fábrica colocava qualquer marca, né? Mas isso não acontece. A fábrica coloca uma lâmpada de marca específica, homologada pela fábrica, tá? Agora eu quero saber de você. Como é que está a iluminação do teu carro? Você já trocou alguma lâmpada de um carro para você ou para um cliente? Comenta aqui para mim como é que foi essa experiência de troca de lâmpada. Se você conhece alguma marca de lâmpada que é boa também, além da Osram e da Philips. Se você já colocou alguma lâmpada que queimou na hora, tá? Ou se você já se queimou os dedos, isso aconteceu comigo muito. Queimar os dedos quando vai tirar a lâmpada porque está muito quente, tá? Comenta aqui comigo. Eu agradeço você ter me acompanhado até aqui. Eu fico por aqui, então. Até já. Tchau!